Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus atinente a essas situações que nós temos passado, as situações que o mundo tem passado. Esse é um evento único até hoje na história da humanidade, um momento em que todos os países estão enfrentando o mesmo problema, todos os países estão em isolamento social. Então é uma situação que nós temos que enfrentar. Nós, como cristãos, temos que ser responsáveis, tementes a Deus e saber quais providências nós devemos tomar. Então eu quero ler na palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, já há algum tempo eu tenho afirmado na igreja que nós não teríamos mais a mesma liberdade de cultuar a Deus nas nossas igrejas locais. Chegaria um tempo em que nós teríamos que adorar a Deus, cultuar a Deus nos nossos lares, nas nossas casas, com as nossas famílias. Bem, o tempo da perseguição ainda não chegou. Eu creio que nós ainda teremos liberdade para estarmos reunidos na casa do Senhor. Mas essa é uma experiência que nós estamos passando nesse sentido. Nós não podemos mais nos reunir na igreja por enquanto. Nós não iremos mais ter os cultos à noite. Nós não temos mais a obrigação de manhã levar os nossos filhos na escola dominical. Então nós estamos soltos nas nossas casas. Nós estamos experimentando uma desobrigação no sentido de cultuar a Deus na igreja. E nós estamos viciados em cultuar a Deus na igreja. Nós não teremos mais uma equipe de louvor tocando instrumentos, nos dirigindo na adoração ao Senhor. Nós não teremos mais os nossos professores de escola dominical se preparando, trazendo uma palavra da parte de Deus para nós. Socialmente, você já não encontra todos os alimentos que você quer, você já não consegue marcar consultas, então nós estamos vivenciando essa experiência única. Nesses dias que se seguem, nós seremos confrontados por este isolamento social. Por que não dizer um isolamento espiritual, em que nós vamos ter que aprender sim a cultuar a Deus, a glorificar a Deus nos nossos lares, com as nossas famílias. A tribulação, ela tenta sim tirar a nossa paz. Essa situação, ela nos deixa temerosos com relação ao futuro, com relação à economia, com relação às nossas posses, com relação a como nós vamos sustentar nossas famílias, os nossos estudos. Mas eu quero dizer para você que nós temos que depositar no Senhor a nossa esperança. O salmista diz no Salmo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste aos que te buscam. Eu quero dizer para você que Deus não vai te desamparar. Deus não vai desamparar a sua família. Deus não vai desamparar os seus filhos, seus pais. Deus não vai desamparar o seu povo. Na história da humanidade, houve muitos sofrimentos, guerras, mortes, tragédias, tsunamis. Na história do povo de Israel, perseguições, cativeiros, mortes em massa, destruição. Na história dos cristãos também a mesma coisa, meus irmãos. Cristãos foram queimados, cristãos foram julgados aos leões, cristãos tiveram seus filhos arrebatados, cristãos tiveram seus bens tomados. Muito sofrimento já passou pela vida dos cristãos e agora chegou o momento de nós, os servos de Deus, encararmos o sofrimento de frente.
O livro de Provérbios diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, fracos no dia da angústia, muito pouco seria a nossa força. Mas a nossa força nós entendemos que ela vem do Senhor. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Mas forte como? Forte no Senhor. Então eu quero que você tenha esperança. Eu quero que você não perca a fé. Eu quero que você não desfaleça. Mas eu quero que você cultue a Deus com a sua família. Não permita que os seus filhos sejam influenciados por toda a desesperança que está ao redor. Mas que você seja um testemunho de fé, um testemunho de esperança para os seus filhos, que essa má experiência que nós estamos passando, que ela possa ser revertida em glória, que ela possa produzir em nós, que essa tribulação produza em nós paciência, que essa paciência produza em nós experiência e que nós possamos ser aprovados diante de Deus. Em tempos difíceis, algumas ações são necessárias, meus irmãos. Primeiro, coragem. Coragem para enfrentar os dias difíceis. Com certeza, os nossos avós, bisavós, eles tiveram que ter coragem para servir a Deus. Eles tiveram que ter coragem para enfrentar o mundo com todas as dificuldades que o mundo nos apresentava. E eu quero dizer para você que nós temos que ter coragem. E coragem não é não ter medo. Coragem é dominar o medo. Como? Através da confiança no Senhor. No Senhor está a nossa esperança, no Senhor está a nossa confiança. O inimigo, ele tenta nos derrotar, mas ele não pode. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a distância, nem os principados, nem as potestades, nem as dominações. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Então seja corajoso, meu irmão. Enfrente esse problema com a cabeça erguida e os joelhos dobrados diante de Deus. Vamos colocar em oração não só nossas famílias, não só a nossa igreja, vamos colocar em oração também as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão dormindo na rua. Você imagina a situação se nós estamos na nossa casa com todo o conforto? Imagina as pessoas que estão nas ruas sem ter o que alimentar. Imagine os países que estão passando por essa situação em extrema pobreza. Então tenha coragem. Uma segunda atitude, paciência. Irmãos, a Bíblia diz que tudo tem o tempo certo. Tem tempo para todas as coisas. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, do charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e confiarão no Senhor. Salmo 40, o salmista vai dizer isso. Deus determinou um fim para o nosso sofrimento. Ainda que o sofrimento se estenda por todos os nossos anos de vida, a Bíblia diz que se nós esperarmos no Senhor, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é numa vida por vir. A nossa esperança é que um dia o Senhor há de nos restaurar, há de restaurar todas as coisas. Também é necessária uma terceira atitude, meus irmãos, obediência. Nós já sabemos que temos que obedecer ao Senhor, nós sabemos que temos que obedecer os nossos líderes e agora nós temos que saber que temos que obedecer às autoridades constituídas por Deus para dirigir essa nação. Então eu peço que os irmãos não desobedeçam às ordens quando essas ordens vêm e não contrariam a palavra de Deus, quando essas ordens vêm e não contrariam o bom senso, quando elas são voltadas para a saúde, voltadas para o bem da coletividade. Então eu peço, irmãos, se nós pudermos louvar a Deus, glorificar a Deus e servir a Deus nos nossos lares, que nós façamos nesse momento dessa forma. Eu tenho certeza que Deus providenciará um meio para que nós possamos voltar, possamos estar na presença do Senhor, reunidos na casa do Senhor, reunidos na igreja local. Então não perca a sua esperança. Obedeça a Deus e ande em seus caminhos. E uma quarta atitude é a humildade. Vocês já repararam que em momentos de intensa dificuldade, os homens de Deus recorreram às vezes até a seus próprios inimigos? Abraão, no momento de grande crise, de grande fome na terra, procurou o Egito. Isaac procurou o Egito. Jacó procurou o Egito.
O rei Davi, antes de ser empossado, quando ele era perseguido por Saul, quando ele estava passando por todas aquelas situações difíceis, ele encontrou refúgio junto aos filisteus, junto aos inimigos do povo de Israel. Então, nesse momento, nós temos que ter a humildade de saber que nós dependemos uns dos outros, que nós precisamos da ajuda uns dos outros, que nós precisamos estar coesos e que cada um se disponha a ser aquele que apoia o idoso, que apoia a criança, que apoia aquele irmão que está fraco, que está na enfermidade, e que você tenha humildade, meu irmão, para aceitar o auxílio, aceitar a ajuda, para que a sua vida seja preservada, para que a vida dos nossos irmãos sejam preservados, que nós possamos orar pelas pessoas. A Bíblia diz para fazermos orações por todas as pessoas, para orar e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça. Eu quero te dizer mais uma vez que essa é uma situação única na história da humanidade. O momento em que todos os países de todos os continentes estão enfrentando a mesma situação e nós estamos tomando conhecimento de muitas mortes que estão acontecendo em outros países, no nosso país também. Então é o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo os seus efeitos. Então nós, como servos de Deus, temos que clamar pela misericórdia de Deus, pelo agir de Deus, para que Deus cure esse mundo, para que Deus cure esses países. Essas doenças, essas enfermidades, eu quero dizer para você que ainda não é o fim. São só o princípio das dores. Muitas outras coisas ruins ainda virão. Eu imagino que essa é uma janela que se abriu e que daqui em diante o mundo vai estar aberto para uma liderança mundial. É isso mesmo. As condições necessárias para uma liderança mundial já estão presentes. A mídia mostrou isso, a informação mostrou isso, os jornais mostraram isso. Por isso eu peço aos irmãos, fiquem firmes e constantes, sabendo que a nossa salvação já está muito próxima. A vinda do nosso Senhor Jesus já está às portas. Esse é o momento de nós guardarmos o nosso coração, andarmos na presença do Senhor, vigiarmos em oração, em santidade e em temor ao Senhor. Que Deus nos dê graça, que Deus abençoe os irmãos da Igreja Batista Vida Nova, que Deus abençoe todos os irmãos de outras igrejas, que Deus abençoe todas as pessoas de outras religiões, que Deus abençoe todas as pessoas do mundo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, que Deus te abençoe em nome de Jesus.